Contra. As juventudes vão estar contra, vão estar protestando, Exato. fazendo protestos pela paz. Mas é muito bom você lembrar isso, porque ontem esteve lá no programa do Glenn Beck o coautor lá do livro do Tenente General Mihai Pachepa, e ele estava falando justamente disso, que eles estavam lembrando do caso do John Kerry, que agora é secretário de Estado, que está negociando com a Ucrânia, estava lá na Ucrânia ontem. O John Kerry foi na Guerra do Vietnã e quando ele voltou, ele fez um testemunho falso num tribunal armado pelos comunistas americanos, pelos esquerdistas americanos, que ele falou justamente a frase que a KGB tinha plantado. Mesmo que ele não soubesse, ele trabalhou para a KGB, isso daí o Mihai Pachepa tem como comprovar, tá demonstrando lá onde foi a atuação da desinformação que ele estava atuando, entendeu? Porque ele é um cara de credibilidade, isso aí, a desinformação ocorreu nos veículos de grande mídia como o New York Times, entre outros televisões americanas, jornais americanos, revistas americanas, daí que ele ficou famoso nos Estados Unidos como o queridinho lá esquerdista, né? O herói de guerra, que foi contra a guerra. Então é justamente o que você está falando aí, os caras vão ir contra, né? Falar, não, as tropas americanas estão sendo muito cruéis com os soldados russos. Pô, a ética da guerra é matar, meu amigo, entendeu? Claro que a gente não é a favor da guerra, mas vai chegar um momento que se tiver guerra, como você vai falar que o cara vai estar fazendo um assassinato sem ética? Já é uma coisa errada o assassinato em si. Não tem ética na guerra, na verdade é essa. Guerra é guerra. Vai ganhar quem tiver as melhores armas, disse o Mises. E as melhores armas são as que mais matam, né? São as que menos matam. Então aí, ó... Daí cai naquilo que a gente falou antes, que o nosso amigo e tinha discordado, achou que era uma coisa muito simplista que ele está falando. O próprio Mises está concordando. Quem manda na jogada não é quem tem o dinheiro, é quem usa o dinheiro para fazer as melhores armas, porque as armas são o que qualifica, que dá o poder pro cara. Não é outra coisa que dá o poder pro cara, são as armas. O dinheiro ajuda a dar as armas, né? O dinheiro, exatamente, o dinheiro tá é um elemento adicional. Tem outros elementos ali que vão estruturar o poder, né? Simples, né? Assim, ó, o dinheiro não faz nada sozinho, porque o dinheiro, para ele fazer alguma coisa, ele precisa de alguém que pegue ele e invista em alguma coisa. Exato. Então, que tem, e onde é que está a fonte do poder? Então, está numa pessoa, né? Como diria o Mises, diria na ação humana, né? Mas de onde vem essa ação? De onde vem essa vontade? Bom, aí vem os objetivos políticos, ideológicos, religiosos, pode ser. Agora, aí só nisso aí tu já vê que não tem. O dinheiro está na última ponta do negócio, não tem. É o que tem menos poder aí, é só o meio da coisa. Coisa importante, mas o dinheiro serve para quê? Para você massificar os assassinatos. Você vai ter melhores tecnologias para você fazer melhores assassinatos e ter mais poder. Ele é um elemento do negócio, mas ele não é o definitivo, né? Pois é. Agora o pessoal ficar defendendo o livre mercado, né? Bom, o livre mercado funciona, né? Dependendo de quais são do que ele tá fazendo circular, né? Exato. Isso aí, agora o pessoal vai querer defender o livre mercado agora nesse momento de guerra, provavelmente, né? Aí vai ser a coisa complicada. Vai ser mais ou menos... Vai ser uma cena patética, né? Vai ser uma cena patética, triste. E vai ser mais ou menos como no Neville Chamberlain, quando ele chegou lá na Alemanha, né? Da Alemanha, chegou na Inglaterra com aquele tratado de paz assinado com Hitler, né? O cara foi lá, invadiu mais países e deu no que deu, né? Pois é. Não adianta, todo mundo quer paz, mas se os russos não querem, o que a gente pode fazer, né? Os russos estão preparando essa guerra aí desde o final da Segunda Guerra. Com certeza. Aliás, até antes, né? Se eu pensar... É das antigas, né? Se for pensar, eu acho que os russos nunca pararam de pensar em guerra. É interessante, até o Alexandre Costa, hoje tem o programa dele aqui às 10 horas aqui na Rádio Vox, às 22 horas, ele poderia explorar um pouco esse assunto, porque ele pesquisou bastante esse tema aí da nova ordem mundial, e existem lá aquela famosa carta do Albert, acho que é o Albert Pike, né, que era o cara da maçonaria americana, o cara que era o chefe daquela maçonaria americana, e que ele fala lá com um outro membro lá dessa sociedade secreta italiana, lá, o chefe da sociedade secreta, que
eles iam fazer 3 guerras mundiais, explicando para que serviria cada guerra. A primeira era para derrubar o czar na Rússia, acabar com a religião na Rússia. A segunda era para poder tomar a Europa, dividir a Europa, né, e poder tomar o poder ali na Europa. E a terceira seria para destruir o cristianismo, né? Pois é, isso é um assunto bom para o programa dele. Tem muita coisa sobre isso aí. Pode ser, tem bastante elementos aí para poder tratar, né? Sobre o que está ocorrendo agora. O livro do John Coleman, né? Menciona sobre o objetivo, né, das outras famílias reais ali da Europa de acabar com os Romanov, né? Tem isso também, tem essas coisas assim, né? Uhum. Por isso teria financiado o Lenin, né? Que o Lenin viajou pela Europa inteira antes de chegar, de fazer a revolução, né? O Lenin estava na Suíça. Exatamente. Quer dizer, e é óbvio que ele foi financiado por alguém, né? Ele diz que ele veio, inclusive dizem que ele foi para a Rússia para fazer a revolução. Ele foi num trem, né? Num vagão de trem fechado, né? Já tava, e dizem que ali já era o gabinete dele já. Ele já foi como... Isso está naquele livro de como os metacapitalistas financiaram os bolchevistas, né? Exatamente. Na Rússia, do Anthony C. Sutton. Vocês procurarem na internet que vocês vão encontrar. É muito interessante, é muito importante ler esses livros do Sutton. Pena que eu acho que todos estão em inglês, eu não sei se tem alguma coisa em português. Mas se eu não me engano, tem alguns vídeos no YouTube em português que ele explica isso aí de forma bem simples e bem direta. Até da perseguição que ele sofreu, né, por falar essas verdades. Né? Triste. Pois é, e aí parece que agora aumentou ali, uma notícia recente aqui, que aumentou a presença da OTAN lá na Ucrânia, enviou mais caças para lá e mais armamento. Isso na Polônia, está no Drudge Repórter, né? Não sei de onde você está tirando essa notícia. Que está na Fox News, está falando que a Fox? Que está indo, o objetivo é ir para a Ucrânia, né? Aumentar a presença da OTAN na Ucrânia. Olha que interessante, saiu uma notinha aqui deixa eu ver qual site foi no Press Telegram, que a Hillary Clinton, a esposa do Bill Clinton, está comentando que compara as ações do Vladimir Putin com as ações na Ucrânia com as ações do Hitler na Alemanha nazista. Bem interessante, né? Porque essa mulher é comunista. Ela é bate-pau lá do Saul Alinsky. Ela dedicou o trabalho de formação dela lá numa universidade americana ao Saul Alinsky. O Saul Alinsky foi o cara que fez toda essa estratégia esquerdista dos Estados Unidos, a principal, né? Regras para os Radicais, que é o livro dele. Poxa, o que ela o Putin era a tua turma, minha senhora? Você vai falar mal o quê? Esses caras são assim. O seu marido não é agente da KGB? Existe até essa conversa aí, que circula aí. Teve o senador, acho que Robert Yamato, se não me engano, eu não lembro o nome dele direito. Era um senador americano que foi, em 92, se não me engano, então Tchecoslováquia, acho que ainda era Tchecoslováquia, para poder investigar o passado do seu Bill Clinton, que em 68, por aí, ele viajou para a União Soviética, 68 e 69. Ele fez uma viagem para a União Soviética, junto com outros estudantes americanos, e na volta da viagem ele passou em Praga, e ali ele tinha sido cooptado pela KGB. Ele não achou nenhum papel, porque tinha os documentos ali da época do comunismo, mas só que os caras fizeram uma ponte aérea que eles esvaziaram todos os principais documentos, não deixaram nada. Os caras tinham tudo já registrado certinho, guardado, não vazou nada. Mas existe esse boato, existe essa conversa. Então, só está reclamando que ele é amigo de armas aí do seu... Mas esse pessoal do Partido Democrata dos Estados Unidos, os principais aí atuais, são todos, a maior parte aí são infiltrados ou infiltrados da KGB ou simplesmente, simpatizantes que fazem o joguinho deles, né? Vamos ter o telefonema aí. Boa noite, quem fala de onde? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? É o Juliano de Curitiba. Ô, Juliano, tudo certo? Opa. Diga.
Pois é, eu estou escutando vocês agora aí comentando mais Sim. aspectos Econômicos, né? econômicos, né, ligado a esse possível conflito da Eurásia. Bom, eu discordo de vários pontos aí, né? Já discordei aquele dia e sim. hoje tem mais pontos ainda que eu discordo em relação à Então opinião vamos que lá. vocês fazem. Não é opinião nem nossa, a gente está simplesmente comentando o texto, o artigo do Jeff Nyquist, que inclusive ele cita aí algumas passagens ali do Mises, né? Então a gente está só fazendo uma reflexão e concordando com essa reflexão, mas pode dizer. Então eu queria fazer um contraponto a isso, né? Claro, vamos lá. Os comentários que vocês fazem. O que vai acontecer muito provavelmente nesse possível conflito não vai ter intervenção militar e, mais uma vez, o capitalismo vai triunfar. O poder econômico vai falar mais alto novamente, né? Não, mas deixa eu falar uns 2 minutos só. Uhum. Beleza. Então, muitas das teorias aí que vocês citam são teorias escritas há 50 anos, não sei, a época do Mises aí, e são teorias desatualizadas. E você está tirando isso de onde? Dê as suas teorias, de onde você está tirando os seus embasamentos? Quais são suas fontes? Para a gente poder ter uma noção. São minhas. Ah, são suas, entendi. Sim, mas são reflexões minhas. São reflexões minhas. Mas quais leituras... Não, tudo bem, mas eu estou perguntando para a gente poder ter uma noção de onde você tira esse seu pensamento. Não, mais ou menos dá para entender de onde está. Sim. É uma coisa que é dita hoje em dia bastante, né? Mas pode finalizar aí, terminar e falar, desculpa. Me dá uns 2 minutos que eu consigo, acho que, concluir algumas reflexões. Então, continuando, na minha opinião, a coisa está seguindo o rumo como eu esperava e que, provavelmente, mais uma vez, o livre mercado, o capitalismo, o poder econômico vai falar mais alto. Muitas das teorias aí que vocês citam são teorias que foram elaboradas antes da globalização econômica, são teorias, não diria ultrapassadas, né? Mas são teorias desatualizadas, para dizer pouco, né? O pessoal tem muita influência sobre a nova ordem mundial e outras teorias da conspiração. Para mim, isso foi feito para vender livro para massa e, mais uma vez, os capitalistas lucrar em cima do pessoal. A convergência... Deixa eu só continuar um pouquinho mais. Sim. A convergência econômica é uma coisa inevitável, ela visa a racionalização de recursos econômicos e com isso vem a troca de mercadorias, de capital. Então, o que a nova ordem mundial vê como uma teoria da conspiração é nada mais do que um caminho natural que a humanidade está seguindo, né? Isso para não citar outros aspectos, né? Citam uma possível unificação de religiões ou outra unificação em outros aspectos de língua, por exemplo. Isso daí é simplesmente um caminho natural que a humanidade vai seguir com o advento do avanço das comunicações, que diminuem as distâncias, né? Então, muita coisa que vocês falam aí sobre a nova ordem mundial, que é uma teoria da conspiração, é simplesmente um caminho natural que a humanidade vai seguir. São coincidências. Então, vou concluir. Sim. Uhum. Então, o que eu posso... Só concluindo agora, eu acho que o capital, o poder econômico vai vencer mais uma vez, como já vem vencendo há muito tempo. E o futuro da humanidade é caminhar para uma democracia de livre mercado e empreendedora, onde os governos vão ser minimizados. Uhum. Aliás, os governos são responsáveis por guerras, né? Quem faz guerra é o governo, não é o empreendedor ali que tem uma loja. Ele não quer destruir a nação, né? Ah, sim, então, claro. No final da história, vamos ter
digamos, uma humanidade mais próspera. Isso dá uma visão positivista que você está dando pra gente. Você está dando a visão positivista do mundo, né? Essa daí é uma visão claramente positivista que você nem sabia que ela é positivista. Mas então, mas só na tua concepção aí, tem alguma coisa que o ser humano possa fazer que possa descambar para uma coisa ruim? Bom, o mundo... Pro bem só, né? Bom, falando isoladamente, o mundo tem loucos à soltas nos 4 cantos, digamos assim, né? Mas que nunca vão prosperar. Então, se nenhum louco conseguir fugir da normalidade, eu acredito que a humanidade terá um futuro brilhante. Agora, se aparecer um louco e jogar um avião contra uma usina nuclear, ou um governante louco, como a gente não pode dizer o Putin, ou um japonês maluco que arrebenta uma usina atômica, são coisas imprevisíveis, né? São coisas que fogem à regra, então... tudo coincidência, então. Pode prever. Tudo seria uma grande coincidência, a teoria da coincidência que você está propondo, né? Claro. Mas deu pra a teoria da conspiração, na minha opinião, eu já falei, né? A teoria da conspiração foi feita para as editoras lucrarem em cima disso. Claro. A teoria da conspiração é simplesmente o caminho natural que a humanidade vai seguir. Então, a pessoa que lê sobre a teoria da conspiração, ela assimila o caminho natural que as coisas estão tomando no seu cotidiano, ela coloca aquilo na cabeça e vira uma paranoia, né? Então é o seguinte, você tem uma visão dinheirista do negócio, todo mundo está fazendo só por dinheiro, todo mundo faz tudo por dinheiro, tudo é movido somente por dinheiro, é isso que você está dizendo, né? E tudo é coincidência. Não. Você disse isso aí? Não, isso aí. Não é isso que eu quero dizer. Eu não tô dizendo, colocando o dinheiro como uma coisa absoluta. A humanidade... vai sair sobre tudo? Vai ganhar, no final vai tudo prosperar, vai tudo para uma coisa maravilhosa? Você acabou de falar isso aí, não falou, Christian? Pois é. Bom, eu não falei que é tudo por dinheiro, né? Eu falei que a humanidade vai prosperar. Tudo... Prosperidade não envolve só dinheiro, né? Não, mas... Prosperidade não envolve só dinheiro. Mas mesmo no livre mercado? Você é a favor, por exemplo, de vender órgãos humanos? Você é a favor? Sim, desde que, por exemplo, eu sou a favor. E seres humanos? Você é a favor de vender seres humanos? Você é a favor? Não, seres humanos não. Órgãos humanos é uma coisa, seres humanos é outra. Você está vendendo ser humano em pedaço. Que diferença? Não. Calma aí que eu explico por quê. Quem me garante que daqui a 10, 20, 30, 40 anos a ciência não vai conseguir reproduzir órgãos humanos em laboratório? Aliás, hoje os que venderam agora ficaram ferraram. Aliás, hoje em dia já tem impressora 3D imprimindo órgãos humanos. Sim. Daí eu sou a favor de vender órgãos humanos. Você não é? Mas de seres humanos, eu perguntei. De seres humanos, você é a favor da venda? Não, absolutamente não, né? Tá, então, só mais uma pergunta. Você me fez uma pergunta genérica, eu dei um exemplo específico. Mas isso não existe, isso está em potência, isso não é um fato. Assim, só uma pergunta aqui. Você diz que o livre mercado e o capital, no final, ele sempre vence. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Tu é favorável, por exemplo, ao aborto? E se não é, como é que o livre mercado, o capital, vai resolver esse problema? Bom, eu não domino... Tem assuntos que eu não domino, tem assuntos que eu não leio, então tem assuntos que eu não opino, né? Eu acho que o aborto é uma questão pessoal que cada um deve refletir. Então ele é relativista. Certos assuntos eu não opino. É normal que um ser humano não tenha opinião sobre alguns assuntos. Não, mas você acabou de opinar, você falou que é uma coisa pessoal. É normal que o ser humano não tenha opinião sobre assuntos específicos, mas parece bem normal que o ser humano tenha assunto sobre o curso da história inteira, né? Isso aqui o que é pior do que assuntos específicos, né? Tu tá tendo uma opinião que diz respeito... Uma chave geral para a história, né? Uma solução geral para a história. O processo histórico, quer dizer, uma síntese uma fórmula do que é, de como se move a história, né? Que é um processo só para tão complexo e ninguém sabe para onde é que
assim, ninguém sabe dialético, que a né? história Não analítico, né? Não um recorte da realidade. Você está fazendo um recorte da realidade aqui agora. O processo histórico é tão exato. dialético que você não pode... Um recorte da realidade. Você não pode fazer um recorte da realidade, chegar e falar que não, isso daí está acontecendo porque no final todo mundo está procurando dinheiro, é o capitalismo que vai vencer. Tudo. Você fez um pequeno recorte da realidade, você construiu um castelinho de areia, você fez lá a lanchonete... Não é um castelo de areia, é um castelo de cimento. Não, isso é de concreto. Castelo de areia desmancha com uma chuva. O capitalismo não se desmancha com uma chuva. Não, mas o capitalismo, ele é simplesmente troca de mercadoria, ele não é uma ideologia, ele não é uma força totalitária imperialista como o governo russo, comunista, eurasiano. É totalmente diferente. E também não é um sentido da história. Você tá misturando os canais aí. Que assim, não, calma aí, é sobre o quê? Calma aí, é sobre o quê? A chamada da Rádio Vox hoje foi sobre guerra econômica. Então a gente não deveria estar falando sobre capitalismo em vez de aborto? Não, mas então, olha só. Nós deveríamos estar falando de aborto, então, guerra econômica. Pois é, então, deixa eu explicar aqui, ó. Olha só. Sobre isso, que a gente tem que... Então, eu acho que eu liguei na rádio errado, porque a chamada que eu estou vendo aqui é guerra econômica. Mas, meu amigo, nós estamos falando sobre guerra econômica da Rússia e você falou que o curso da história, que o capital sempre vai vencer. Tu foi muito além do que o aborto. Você foi totalitário na sua decisão. Tu foi do início da história para o fim da história. Tu quis dizer que o processo histórico inteirinho está condicionado ao capital. Então, como é que... Quer dizer, tu abrangeu muito mais do que o negócio. Então, eu estou pegando uma coisa específica como o aborto, é para conseguir tentar entender como que essa tua força, assim, irresistível do mercado... Como e dizer que o Mises está ultrapassado é o cúmulo do absurdo, cara. Porque, assim, na questão específica da guerra que a gente está falando, da guerra da Rússia... Pode falar que é cúmulo do absurdo aí? Não, claro. O que é o cúmulo do absurdo? Eu não entendi. Dizer que o Mises está totalmente ultrapassado, que as teorias dele não valem hoje em dia, como que não vale? Ele vê sobre as ações humanas. Existe o universal, existe o particular. Você não pode você quer universalizar tudo e particularizar um estudo que ele fez que é universal. É uma questão de... Você está citando das suas palavras que eu disse. Não, a teoria do Mises é totalmente ultrapassada. Volte aí e coloque no ar. Você está falando pelas suas palavras e não pela minha. Está gravado aqui, a gente vai pôr no ar de novo, você vai ver que você falou isso, Juliano. Tudo bem, beleza. Você falou que a teoria dos Mises é ultrapassada. Você falou, sim, senhor. Eu falei que a teoria do Mises é desatualizada. Desatualizada o que é? Agora vocês estão misturando tomate com maçã. Então tá, então primeiro tem mais gente ligando, Juliano, depois liga mais, pode ligar aí quando você quiser, sem problema nenhum, mas valeu pela participação. Falou? Porque senão a gente vai falar de muito assunto. Tem mais gente ligando aqui, né? A gente vai alugar muito. Mas obrigado aí. Mas não esqueça, em reprisa o que eu disse do começo. Vamos reprisar, mas você falou que ele estava desatualizado, que é a mesma coisa que falar que ele está ultrapassado. Desatualizado e ultrapassado são coisas diferentes. Tudo bem, então ele está desatualizado, você fala que o cara que é um dos maiores pensadores aí da economia está desatualizado, é complicado, mas tudo bem. Obrigado aí, cara, até mais, abraço. Confusão mental, cara. Desculpe, mas é confusão mental isso aí. Acho que a maior parte dos ouvintes conseguiu mais ou menos entender assim, né? Claro. O tamanho do problema, né? Porque... Mas isso daí não é culpa do Juliano, sabe qual é o problema disso aí? Isso daí é a mídia brasileira transforma essa confusão, velho. As pessoas pensam, eu tenho dinheiro no Banco Itaú, tá tudo resolvido. Não é assim, cara. Não é assim, porque o Collor já provou que não é assim. Ele já confiscou teu dinheiro. O que adiantou você ter um monte de dinheiro na conta do banco? Não adiantou nada. Mas ele... Aqui o nosso amigo... A Maria Lúcia tá... Que cara burro, indignado. Não, mas tudo bem. Que ele falou... o José Melo tá dizendo aqui que falou que falou literalmente que está ultrapassado mesmo. Agora, assim, só para entender o que aconteceu aqui, o que ele falou, assim, ó, a gente está falando aqui de uma questão da guerra da Rússia aí, e ele colocou uma opinião dele, né, que diz que o capital sempre vai prosperar, que a coisa sempre vai, né? Então, ficou difícil a gente entender, que a ciência, que a tecnologia, que o capital, que a ciência no fundo é isso. Por que gira riqueza? A tecnologia gira riqueza, não gira?
Então isso daí vai sempre fazer prosperar a sociedade. É a visão positivista, clássica isso aí. Ele está dando uma visão positiva, não tem nada de novidade isso aí. O José Melo está dizendo aqui, ó, ele quer contrapor as teorias de Mises à sua própria teoria. O cara está dando um passo literalmente maior que a perna. Não, e ele não tem nenhum embasamento, mas qual é o seu embasamento teórico? Porque para você fazer uma crítica contra o pensamento Mises, você tem que conhecer todo o pensamento dele, como diz o Olavo sempre lembra, e conhecer todos os status questiones do assunto. Desde o primeiro o cara acreditou até o último agora, o mais moderno. E fazer uma viagem percorrendo todos esses pensamentos e tirar ali uma conclusão, uma solução do problema, né? Responder uma pergunta, né? Então ele não respondeu a pergunta pra gente, ele veio simplesmente com uma falácia positivista. Um pensamento positivista, literalmente é isso, né? Um recorte da realidade, ele faz um recorte. Como eu vou querer analisar uma mente tão complexa como o do Alexandre Dugin, Leandro? Um cara que o do Lenin, do Putin, da KGB, como a gente vai analisar desses órgãos ditatoriais aí, terroristas como as Farc, como o Foro de São Paulo, querendo fazer um recorde da realidade? Não. Os caras vão fazer reunião aqui porque eles querem ganhar mais dinheiro aqui. Pô, no Brasil é uma prova que isso é mentira. No Brasil o livre mercado acabou. Ele está no Brasil e percebeu os mercados estão cada vez mais se fechando, né? Eles não estão se abrindo. Eles estão cada vez mais se fechando. Ele está no país que a economia é fascista comunista praticamente já. E os mercados estão se fechando e a economia não está se abrindo mais, como até propôs a escola austríaca, né? A escola austríaca propôs um mercado muito mais livre do que hoje. Claro. Esse mercado é muito mais intervencionista, né? E todas as nações do mundo tendem a ser muito mais intervencionistas do que de livre mercado, do mercado aberto. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Isso aqui e segundo essa proposição, né? Ou seja, você então vai crer que o Dugin, o eurasianismo, ou até os muçulmanos, né? Até o islamismo, aquele islamismo radical do Oriente Médio vai fazer esse tipo. Isso é uma burrice, desculpa, do ouvinte aí, mas não. Isso daí é ver Rede Globo, cara, CNN. E outra coisa. Não é nem burrice, porque a coisa já é uma. Isso daí é uma loucura mesmo. O cara não. Porque assim, pessoal, deixa eu só comentar um negócio. Eu acho o seguinte, ele deveria parar para pensar que se ele está querendo ir contra o Mises, ele teria que conhecer toda a teoria do Mises, saber todos os status questiones do assunto. Aqui ninguém está dando uma opinião nossa, assim, que eu pensei, eu cheguei numa grande síntese assim, da realidade, não é como o Olavo de Carvalho tem capacidade de fazer isso, como o Jeff Nyquist, que a gente leu o texto dele aqui, tem capacidade de fazer isso. São pessoas que têm um arcabouço teórico de estudos, de erudição sobre diversos temas, que transcendem a sua mera opinião, o seu mero palpite. Então você teria que ter vindo municiado aqui com teorias minimamente razoáveis, né, para poder confrontá-las. E não existem essas teorias que você está dizendo. São construções fantasiosas da sua mente. São teatrinhos, teatrinhos mentais. O que eu achei interessante que ele falou, por exemplo, sobre a questão da teoria da conspiração, né? Não, isso que eu ia falar, exatamente. Teoria da conspiração, isso aí não existe porque isso é um processo natural. Ou não existe, ou é um processo natural. Uma dessas duas coisas. Primeiro, ele estava falando que a coisa não existe, aí ele disse que isso é natural, vai acontecer naturalmente. Então tem alguém agindo, tem alguma força agindo por trás. Então ele está dizendo que é tudo verdade. Só que não tem um agente por trás, exatamente. Que ela é uma coisa, um processo, quer dizer, tudo, ele tem uma crença num processo. Um processo com P maiúsculo, que a gente conhece, né, já, a maior parte das teorias revolucionárias tem essa crença, né? E ele encarnou a história para poder dizer qual que ele fez de uma certa maneira ele encarnou a história, como o Hegel já ensinava, falou: não, eu sou a história agora aqui, eu estou encarnando o espírito da história, então vou lhes dizer que vocês não sabem nada, que o Mises não sabe nada, o Jeff Nyquist não sabe nada, o Olavo de Carvalho não sabe nada, vocês são teoristas da conspiração, e eu venho aqui com a minha teoria da coincidência e desmonto todos vocês, mas isso daí só no seu teatro mental. Porque até agora aqui você não conseguiu satisfazer a nossa ânsia por saber mais sobre isso. Até agora eu não entendi nada do que você falou. Isso aí você fez uma projeção e você viu aquilo na sua tela mental, mas ninguém está vendo. Isso daí é o problema do brasileiro mesmo. Todos nós, até da gente, cara. Nós temos que procurar disso. O caminho que ele percorreu, assim, né, pra gente até ver o problema, né, por exemplo, assim,
a gente estava falando aqui sobre a guerra, depois ele reclamou que a gente estava mudando de assunto, abrangendo mais o assunto, né? E aí, mas na verdade, quando ele começou a falar de guerra, ele falou que... Mas ele viu a história deu uma solução, presta um pouquinho, ele deu uma solução para a guerra, né? Isso vai acontecer isso aqui por causa da visão da história que ele tem, né? Então ele ficou preso naquela visão da história. Quer dizer, na verdade, ele não conseguia acreditar em nada que fuja daquela visão da história total ali, do processo histórico e tal, né? Então, mas isso não diz nada sobre a questão específica que a gente está falando. Não, absolutamente nada. Isso foi uma projeção mental dele só, cara. Ele pôs um projetor lá dentro da cachola dele e projetou diante dos olhos dele e ninguém mais viu. Isso daí é o que está acontecendo no Brasil. Isso daí é uma projeção histérica, inclusive. Não, isso daí e aí depois do cara fazer... Claro. Assim, depois do cara fazer uma visão tão abrangente como o sentido da história, quer dizer, não existe nada mais abrangente do que o sentido da história, né? Eu quero dizer que não, a história vai para um caminho, então nada mais importa, porque a história vai para aquele caminho, tudo tem que ser interpretado conforme aquilo. E se ele deu um sentido para a história, aí depois quando eu falei do aborto, não, mas o assunto não é esse. Pô, mas ele concordou que cada um podia fazer. O cara acabou de esticar o assunto para todos, né? Exato. Eu perguntei onde é que o aborto se encaixa nessa história. A partir do momento que ele faz um julgamento, ele encarnou o espírito da história e falou que estávamos errados, ele conseguiu fazer, assim, num piscar de olhos. Ele conseguiu fazer lá o castelinho da Barbie, o castelinho do McDonald's, o castelinho do Rio de Chocolate de Todinho. Quer dizer, ele criou aquele microcosmo que abarca, que é uma maquete de todo o universo. Ele conseguiu abarcar o macrocosmo, no microcosmo, uma pequena esfera que ele tem todo o domínio, ele é o senhor da razão. Está lá sentado o Juliano em cima do trono do alto da torre do castelo dele lá, de concreto, de aço, de espetos de titânio, entendeu? Com canhões de 300 milímetros. Isso daí só na fantasia dele, só nesse microcosmo, nesse recorte da realidade, porque não nos satisfazeu em nada a explicação dele. Não matou a dúvida de ninguém. Até agora estamos com dúvida. Vamos ter que continuar lendo mais do que já lemos e que ouvimos e que estamos estudando, estamos buscando. E o professor lá vai ter que estudar mais ainda, porque o Juliano não conseguiu solucionar esse problema e não vai conseguir. Agora, mas isso aí é interessante porque também, de certa forma, ele mas ele pode ligar sempre, a gente não tem problema com ele, não. Ele clareou também uma questão interessante, que é justamente onde é que está, né? Porque ele já tinha ligado outras vezes ali, tinha discordado. E eu confesso que eu fiquei na dúvida, assim, por que ele... Ele nunca chegou e falou o que era, ele chegou agora... Não, e aí agora, ele deu uma visão da história, daí tu entende por quê. Quer dizer... Ele encarna o espírito da história tudo com um recorte positivista. Puta merda, velho. Pois é, mas vamos voltar para a questão da Rússia aqui, porque... Senão a gente vai longe. Mas é isso aí, Juliano. Vou te dizer, pode ter certeza, essa afirmação que você diz cabe aqui, quer ver? Por exemplo, mais seria tolice negar que o incentivo do lucro produz armas melhores. Você negar isso, então por que serve o dinheiro? Para fazer mais armas, para matar mais gente, para ter mais poder. Você acabou de confirmar isso de uma certa maneira. O Mises já falou isso daí, tá certo, não tá errado. Mas é importante foi muito importante essa ligação dele, porque claro, tem que uma coisa muito importante é esse negócio dessa crença num sentido da história. Isso dá a oportunidade de a gente até aprofundar em algum sentido aí essas discussões, porque a gente faz aqui, toda hora aqui vendo notícias e fazendo algumas análises aqui, aí parece que a gente está fazendo análise. Não, a gente tá comentando, né? A gente está bem preso em coisas que outros disseram, e a gente faz aqui uns pulinhos aqui, outro ali, muito curtinhos, porque não se pode... Ridículos, né? Não dá para fazer uma coisa assim como ele fez ali. Ele foi um salto, assim, né, criativo, e nem é tão criativo, porque se vai perguntar para alguém, um comentarista da Globo, né, um ator da Globo, vai dizer a mesma coisa. Ou talvez não vá usar tanto, né? Às vezes ele pode ser que seja menos mas assim, o importante é que a gente perceber que esse negócio de sentido da história, assim, ninguém sabe para que lado vai. Juliano, não, mas só para continuar no artigo que estava lendo, que estava comentando, e o que a gente já havia falado antes, ele consegue explicar como que a Rússia vai ser prejudicada nesse embargo econômico dos Estados Unidos e do Ocidente, sendo que eles têm 1/4 do gás da Europa consumido da Rússia. E eles precisam do gás, viu? Para produção industrial e para aquecimento. No inverno eles vão recongelados. Eu acho que eles vão preferir o gás do que a sua opinião. Inclusive a Rússia é a segunda maior produtora de petróleo do mundo. Né? Exato. Para quem acha que são os países da Arábia,
Estados Unidos e Rússia são os maiores produtores de petróleo do mundo. Eles não são os maiores armazenadores, né? Não tem mais barril de petróleo. Então o pessoal geralmente faz muito essa confusão. Mas os maiores produtores são Estados Unidos e Rússia. Então, assim, são dois polos muito fortes. E a Rússia tem muita força no gás e produtos minerais também, né? Claro. Então, assim, eles dependem muito desse... E estão aliados com a China. A Rússia dá muito pitaco. A maior parte ainda. industrial do universo, cara. Exato. A China que produz e a China todas também. as bugigangas do mundo. Então, assim, então, às vezes o pessoal faz essa confusão, achando que esses recursos estão mais no lado do Ocidente, mas a Rússia também é um país que você pode ver que a Rússia sempre está dando pitaco justamente por causa disso. E outra coisa, né, Leandro? Isso não é teoria da conspiração, porque se ele pegar o Anthony C. Sutton, que ele está falando que é um teorista da conspiração, pegou documentos, e ele tem como provar documentos, ele não está dando a opinião dele. Não, mas é que eu acho que esses caras não falam em opinião. Eles fazem confusão também em relação a isso. Sim. É que esse negócio da teoria da conspiração, às vezes, só para, assim, talvez seja isso o que passa na cabeça do Júlio lá, ele pensa que a teoria da conspiração é uma teoria de curso da história, uma teoria de sentido da história, e ela não é. A teoria da conspiração, na verdade a teoria da conspiração né? Ele está falando que a gente está fazendo teoria da conspiração porque está tentando ridicularizar o que ele está dizendo, mas na verdade é que essas coisas que a gente fala aqui são planos que existem e são provados, documentados. São coisas, não é assim, e também não é uma coisa que garante que a coisa vai acontecer, mas garante que existe um plano de que aconteça. Mas existe documentação sobre isso. Ninguém está falando sobre achismo. Eu acho que é assim. Então eu acho que o Dugin... Não, ele está falando sobre... O Dugin veio, falou, escreveu 300 livros e falou que vai fazer isso. O Dugin. Eu vou duvidar do Dugin? Ele está falando que vai fazer. Se ele vai fazer ou não, se vai dar certo, é outra história. Não, temos que ficar... que são planos, né? São planos. E daí você começa a ver o cenário internacional tá se movendo para esses planos dele. Você vai duvidar do que ele escreveu? Pô, então daí você tá... É a mesma coisa. Então, para que o médico estuda cardiologia? Vai lá, faz do jeito que você quiser, uma cirurgia aí, pega um bisturi, corta aí, vamos ver no que vai dar. Não precisa estudar não, cara, eu acho que é assim. Só que você vai matar o cara. Não, ele tem que estudar, saber como funciona. Quer dizer, você tem que saber primeiro com o que você está lidando para poder depois, né? Então, daí vamos tentar desdobrar aqui o assunto, né? E, tipo, eu não conheço absolutamente nada sobre esses assuntos, sobre esse neófito, não sei absolutamente quase nada. Assim, você vê o professor Olavo de Carvalho, os alunos dele avançados aí que estão estudando há muito tempo, outras pessoas também que não tem nada a ver com a gente aí, o Jeff Nyquist também. Quer dizer, cara, esses caras têm um preparo, que é brincadeira, cara. Pega lá o Marcos, por exemplo, o cara estudou história, filosofia. O cara estuda o dia inteiro, cara. O cara tá. E daí você vai falar, o cara tá falando sempre baseado em alguém, em algo, algum fato documentado. Não é tipo eu acho. Isso daí é achismo, gente. Entendeu? E isso, infelizmente, é o problema do Brasil. O Brasil caiu nessa de achismos, cara, entendeu? Os militares brasileiros são clássicos nisso, entendeu? Isso é um problema nosso. Um problema meu, um problema seu, um problema de todos nós. A gente tem que se descontaminar disso. E não estamos aqui de forma alguma querendo humilhar nosso amigo Juliano. O Juliano pode participar quando quiser, querido, tá aqui, tudo numa boa. Mas isso é uma visão errada. Se você estiver duvidando se você gosta da teoria da conspiração, convido hoje você ligar para o programa Nova Ordem Mundial às 22 horas. Daí você tira suas dúvidas em relação a esse tema. O Alexandre Costa, o cara que está estudando isso há mais de 10 anos, tem uns 300 mil livros sobre o tema, já leu 300 mil livros, pesquisa, tenta tratar do assunto da maneira mais assim apropriada, né? Ele vai poder te explicar melhor do que qualquer um de nós aqui, né? Pois é, aí tem vários comentários aqui, o pessoal pedindo até para bloquear ele, o Júlio. Não, que é isso, cara, não existe. Olha, não é o caso, porque é o seguinte... Ele tá aqui para participar com a gente, sempre vai ser bem-vindo, não tem isso. Ele tá com dúvida, às vezes não sabe. Se ele ligar uma próxima vez aí, de repente, com um pouco mais de humildade, porque a gente tá aqui com humildade. Não, mas eu acho que até que ele foi numa boa, cara, eu acho que ele não foi ruim. Claro. Às vezes eu não soube expressar o negócio, mas eu acho que... Mas é que sabe que a questão da humildade, ela não é uma coisa, às vezes, intencional, né? A pessoa, às vezes, quer ser humilde, mas não consegue. Não por caráter, né? É por vício de linguagem, de pensamento, às vezes. É porque a gente aqui tá como eu falei, a gente aqui tá na humildade. A gente não tá falando do sentido da história. Né, cara? A gente tá dando o cara tapa aqui. A gente não tá achando que sabe o sentido da história, né? Completo da história, pra onde a história vai. Isso aí ninguém nunca vai saber. Nunca vai saber. Então, se o cara vier aqui dar o sentido da história,
Aí, daí, aí isso é uma visão gnóstica. Abrangendo o assunto. Isso é uma visão gnóstica que ele tem da realidade. Só isso. Não tem nada de novo no que ele está dizendo. Não tem absolutamente nada de novo. Mas ele sempre vai participar. Mas, claro, vamos tentar buscar alguma coisa útil, né? Traga informações boas. Tá errado, tá aqui. Pô, desculpe, eu errei. Eu vou falar isso na hora, cara. O José Melo está dizendo aqui que ele é o tipo escorregadio que nega o que diz no instante seguinte, tão logo lhe aponta em contradições. É exatamente. Não dá para discutir com o cara. Essa é uma dificuldade mesmo. Porque com certeza você vê que. Tanto que ele quis negar que disse que o Mises é ultrapassado, né? Porque quando ele ouve o que ele diz, ele, putz, que eu falei isso. Mas é um problema. O Jeff Nyquist escreveu esse artigo, agora tem outro também, escreveu ontem, anteontem. Pô, não é ultrapassado, escreveu ontem, bicho. Só se você acha que é mais. Você tá tão na frente assim que um dia vai fazer diferença na sua opinião. No mundo, o processo histórico, o processo social, os processos humanos não mudam assim tão rápidos, né? Não, o que a gente falou aqui no início... O processo que eu digo, a sociedade tem um certo momento de transição e tal, né? Tem a dialética você não controla. Claro, o ser humano é um ser dialético, mas a sociedade tem certas estruturas que são mais ou menos fixas, né? Demoram algum tempo para mudar, né? Tanto que o gaysismo não conseguiu ser implantado no Brasil. O Lula está fazendo um esforço danado para implantar o Foro de São Paulo no governo do Brasil. Não é de uma hora para outra que ele faz isso. Exatamente. Tu vê que a diferença que tem entre os planos, né? Aí o cara vai dizer assim, o Brasil... As categorias... Olha só, o cara diz assim, querem implantar um socialismo no Brasil. Aí o cara fala, que absurdo, isso é teoria da conspiração. Aí tu vai ver como é que a coisa está sendo feita, os caras estão realmente tentando, mas não estão conseguindo. Em algumas coisas eles não estão conseguindo. Aí tu vai dizer, então furou a teoria da conspiração. Não, porque não é uma teoria... De sentido da história. É um plano que os caras têm. É um plano maluco, cara. A gente também gostaria de achar com você que no maluquice não vai dar nada, mas infelizmente não é assim. O que nós podemos fazer? Agora só voltando... Tentar entender, né? Vai lá, Cristian. Voltando à questão que só para refazer aqui o que a gente falou aqui antes, que o que a gente está falando aqui, na verdade, tu vê que é uma questão bem menos assim, abrangente, né? Que é pura e simplesmente a análise do Jeffrey Nyquist sobre o que está acontecendo agora. Sim. É a análise dele. E ele está baseado no Mises. Agora, e não só no Mises, claro, também na observação dos fatos que estão aí ocorrendo. Então, ele diz, por exemplo, o que é uma coisa que a gente percebe, né, é que as economias socialistas são mais resistentes para a guerra. Elas se preparam melhor para a guerra e elas resistem melhor à guerra. Por quê? Porque numa economia socialista, o povo está literalmente na merda, digamos assim, né? O povo não tá ali querendo, como diz o Alex, não tá ali querendo PlayStation, querendo casamento gay, entendeu? O pessoal não tá querendo isso. O pessoal tá ali acostumado com aquela situação precária, que é o quê? Uma economia de guerra. Então, o que acontece é que uma guerra contra o Ocidente vai forçar os países do Ocidente a fazer uma economia de guerra. Só que eles não vão conseguir fazer uma economia de guerra como faz a China e a Rússia. Comer ratazana, comer escorpião. O povo vai para as ruas, vai reclamar que não tem PlayStation nem casamento gay. Quem tá preocupado aí? Quem tá a fim de comer um escorpiãozinho assado? Duvido aí, cara. E é por isso, pensando nisso, que foram justamente a Rússia que durante décadas fez esse projeto de destruição da sociedade ocidental, que aí a gente já se baseando no Yuri Bezmenov, também, principalmente, mas tem muitos outros, né? Que destrói a sociedade, transforma, eleva, aprofunda o consumismo, né? E aí vai fazendo as pessoas ficar refém de um consumismo doentio, até chegar ao ponto em que os simples desejos subjetivos se tornam fontes de reivindicação de direitos, como o casamento gay, essas coisas todas. Então, quer dizer, uma sociedade como essa que a gente está agora não vai ter condições de suportar uma economia de guerra. Elas vão para as ruas pedir paz, como aconteceu na época da Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos. Vão acreditar que é tudo economia de mercado, vocês querem destruir nossa economia de mercado, vocês querem massacrar os coitados dos russos, e vocês são culpados. Vai vir com esse pensamento que ele está vindo aqui agora. Vai vir com o meu pensamento. Isso daí é o quê? O cara caiu numa alienação que acredita que a ciência, a tecnologia... o desenvolvimento das tecnologias econômicas vão tornar uma sociedade naturalmente equilibrada. Então me explica por que na China existe escravidão hoje e é a maior economia, um dos maiores sistemas capitalistas do universo.
lá para poder fazer exploração, o capitalismo selvagem, que é um dos estágios do marxismo, se é que você, não sei se você sabia disso. O marxismo, o capitalismo selvagem é um estágio do marxismo. É claro. A China produz iPad, iPhone, Mac, peça para caça de guerra americano, para bomba americana, navio de guerra, tênis da Nike, Coca-Cola, chiclete. No Brasil já estou exportando até comida de lá. Quer dizer, elas produzem para o mundo inteiro. Me explique como na China isso não funciona, o que você está falando, aplicando. Já vai fazer quanto tempo? Aí 60 anos, já que está o governo comunista na China? Já está nos 60 anos, né, cara? E matou mais de 100 milhões de pessoas. Foi o maior regime genocida do universo. O Hitler era menino passarinho perto do chinês. Me explique. Não vai explicar. Não tem como explicar isso. Se quem concorda, quem confia tanto no livre mercado, devia estudar ele, né? Ou estudar, assim, as riquezas aí dos países, como é que eles estão, né? Porque aí você vai ver, por exemplo, o que a gente estava falando no início ali, que o pessoal o mundo está todo na mão da Rússia. Em vários e não só questão de dinheiro, questão de todas as políticas. Terras raras, que é usado para alta tecnologia. Tem uma coisa chamada terras raras, que é usado para componentes eletrônicos de alta tecnologia. A China domina o mercado mundial de terras raras. Como vai fazer o computador celularzinho dos bacanas aí para usar? Os caras estão comendo ratazana e fritar lá com escorpião, cara. Então comprando fuzil de guerra, cara. Exato. Eu acho que a sua teoria foi por água abaixo. Pelo menos pra mim, né? Posso estar enganado, né? Mas... Como é que o cara acha que o mercado vai ganhar? Ele tá vendo a China tá lá, os caras estão comendo ratazana com escorpião. Escorpião, tá fritando os dentes aí, cara. E a economia da China não tá ruim. Óleo de merda, fritando tudo com óleo de merda, que foi provado isso aí, que eles estão usando. Eles vão no esgoto, Juliano. Eles pegam uns canecão, assim, uns bardão, né, ô Leandro? Enche o bardão de merda, leva pra uma fundo de quintal, que eles cozinham aquela merda, retiram a gordura, pegam o sebo da gordura humana, que tá na merda, e faz óleo de fritura para fazer ratazana frita com escorpião frito. Meu amigo, um cara que tá preparado para isso, meu chapa, esse cara tá preparado para qualquer coisa. Pra maior ditadura satânica do universo. Entendeu? É claro. Isso não é... A gente não tá dizendo aqui, mais uma vez eu vou repetir para ver se o Júlio entendeu? A gente não está dizendo aqui que certas coisas vão acontecer. Vão. São coisas que estão possíveis. Planos, mais circunstâncias, mais condições, para isso, mais todo sucesso em alguma coisa, dados históricos, fatos que estão aí. Então, não é uma questão, pode não acontecer, mas a gente não está dando... Não, e tomara que vocês estejam achando que não vai acontecer, mas não está se desenhando desse jeito, infelizmente. Mas é aquele negócio, pessoal, é o seguinte, não vamos ficar xingando o Juliano. O Juliano é nosso amigo, participou, viu, legal, conversou com a gente numa boa. Juliano, acho que é Juliano. O Juliano de Curitiba. Ele pode vir sempre conversar com a gente. É para isso que serve a rádio, não é para outra coisa. Para ele chegar aqui, vocês estão totalmente errados. Vamos entender por que ele está errado. Se ele estiver errado, ele fala, poxa, cara, você está certo. A gente vai falar isso aí. Só isso, muito simples. É isso aí. É fácil. A Evelyn Olivia tá sugerindo aqui o livro O Fim do Livre Mercado, do cientista político Ian Bremer. Pois é. Então, eu acho que temos aí... Mais alguns minutos, mas a gente vai voltar aí depois do programa Nova Ordem Mundial com o Alexandre Costa às 22 horas. Eu até aconselho o nosso amigo Juliano ligar para falar com o Alexandre Costa sobre essas dúvidas que ele tem a respeito da teoria da conspiração, Nova Ordem Mundial, que ele vai poder explicar melhor do que a gente. Eu não vou querer avançar nesse assunto porque eu não estudei o suficiente para falar isso. Eu li muita pouca coisa em relação ao Alexandre Costa. E depois, mais tarde, a gente vai trazer o pessoal aí da parte da economia para conversar com a gente sobre isso. Aí você pode também ligar e conversar com eles, caras que entendem muito bem o Mises, toda essa parte da teoria econômica, e melhor do que qualquer um de nós aqui. Nós começamos o tema do dia é esse hoje, né? Para poder até acrescentar aqui, o próprio professor Olavo postou hoje, que foi muito bem postado, e o nosso amigo ouvinte está carregando aqui deixa eu ver o nome dele, perdão. Só um momentinho. O Alex Fontoura, ele postou, Vladimir Putin não vai começar guerra nenhuma antes de derrubar o dólar. A guerra econômica que vai esquentar nos próximos meses. Olavo de Carvalho. Então tá ali. O professor Olavo também já concorda com essa opinião do Jeff Nyquist, que vai ter que começar com uma crise econômica grave, né? Então vamos trazer o pessoal que entende aí para poder explicar. E
Aqui é assim mesmo, cara, não sabe, a gente fala besteira, eu falo também aqui, vocês podem falar, e vamos tentar um ajudar o outro, porque esse é o caminho, entendeu? A ideia da rádio é justamente esse, não é ninguém aqui é dono da verdade. Só não vem com o sentido da história, porque aí complica. Não, daí de onde vêm as suas ideias? É aquele negócio, pergunta básica, de onde vêm as suas ideias? Você tem que saber de onde você está tirando. Senão você está dando palpite apenas, né? E palpite é sempre um risco muito maior, né? A gente que está falando aqui, baseado no artigo do Jeffrey Nyquist, baseado no Mises, baseado no Yuri Bezmenov, baseado num monte de gente, do Sutton, a gente aqui falando com base nesses caras, a gente já está arriscando errar. Tá exagerando já. Aí, imagina se eu for fazer o que está na minha cabeça, assim, o que for botar aqui o que está na minha cabeça, que assim, desconsiderando todos eles, complica, né? E um dos maiores economistas de todos os tempos, né? Que foi o Ludwig von Mises, né? Então foi o maior economista, né? Segundo os caras que na área, foi o maior, né? Então poxa, é muita sacanagem o cara falar que desculpa até o ouvinte, né? Até o que disse, às vezes é o momento ali do cara ter um lapso, ou tá com um pouco de dificuldade, questão de estudo ali, mas... falta de orientação, às vezes, isso é isso. Cara. Falta de orientação, entende? Às vezes tem até uma boa intenção, claro, mas ele não está enxergando a realidade direito, entende? Então, assim, o pessoal pode ligar, pode comentar, pode perguntar, né? Mas, claro que assim, com educação, né? Claro. Lógico. Vai parar para ouvir. Não, porque porque se for o Eurasiano mandar tomar no cu, a gente também manda tomar no cu de volta e desculpa palavreado, mas... A gente desliga, né, cara? Não vou ficar nem fazer baixaria, que o ouvinte não tem que ficar ouvindo baixaria e não tem cabimento, né? Isso é mais barato. Pois é. Mas é assim, e outra coisa... Sim. É que... Agora eu me esqueci o que eu ia falar aqui. Oi? Não, na verdade é assim, né? O pessoal fala aí que a gente aceita qualquer crítica aqui, inclusive, viu? Qualquer crítica que vier com tranquilidade aqui, né? Desde que seja uma conversa, né? Não seja uma briga, né, cara? Não vou ficar brigando, um cabimento isso aí, né? Já chega que a gente tá passando aí nessa sociedade brasileira que está em guerra, com mais de 70 mil habitantes por ano assassinados no Brasil. Quer dizer, como a lógica de mercado dele explica isso daí? Que 70 mil brasileiros são assassinados todos os anos, sendo que a Rede Globo diz que o Brasil nunca cresceu tanto como cresceu no governo Lula. Quer dizer, tem uma coisa estranha aí. A violência aumentou de uma maneira assim violenta. Hoje diz que o consumo de cocaína cresceu assim de uma forma estúpida em relação ao mundo. Foi o Brasil onde aumentou o maior consumo de cocaína. Quer dizer, gerando miséria humana, gerando problemas sociais gravíssimos que a cocaína traz. Assassinatos aí que são cometidos por causa de tráfico de drogas. Quer dizer, isso daí não explica, de maneira alguma, o que está ocorrendo no Brasil, por exemplo, que faz parte de um esquema chamado Folha de São Paulo. Que claro que tem a parte econômica ali, que eles têm interesse para poder funcionar o processo, mas o negócio dos caras é poder por poder. E eles estão fazendo o que com a população brasileira? Estão matando, assassinando. Entendeu? Eles não estão usando nenhum artifício econômico para poder sobrepujar a população brasileira. Está todo mundo ganhando muito dinheiro, está tudo uma beleza, o Brasil está no livre mercado, né? Conforme eles acreditam, a Rede Globo acredita, mas, na verdade, estão acontecendo mais de 70 mil homicídios por ano no Brasil, deve ser até mais de 100 mil, entendeu? E você não pode comprar uma arma para se defender, e você pode depositar seu dinheiro no Banco Itaú, e os impostos são mais caros do mundo no Brasil. Mas o nosso amigo lá, o capital vai vencer no final. Vai triunfar no final, né? No final, ele vai chegar no final, vai vir, vai ter a sua segunda vinda e vai salvar os... Beleza, mas vamos lá, pessoal. Ele está acabando o programa aqui, pessoal. A gente já vai ter o Trout Speak, né, Christian? Isso aí. Então vamos entrar com o Trout Speak. Não se esqueçam, vamos voltar mais tarde com pessoas que podem explicar o assunto, como a gente trouxe o professor Anatoly Olini, que estava confirmando tudo que nós estamos dizendo agora aqui, né, em relação à Rússia. Ele até pegou alguns trechos do que ele falou, uma pessoa que está estudando esse assunto aí há mais de 50, 60 anos, então eu acho, lá de Curitiba, eu acho que ele tem que ser ouvido, né? Ele conhece muito bem lá o problema lá da Ucrânia, né, Christian?
Então ele está muito mais abalizado que qualquer um de nós aqui para falar sobre o tema, né? Com certeza. Eu acho que é importante o pessoal ouvir aí, porque é uma entrevista interessante. A gente vai colocar mais tarde aí, disponível. E convidamos vocês a ficarem às 10 horas, vai ter o programa Nova Ordem Mundial, vocês podem participar, ligar pelo telefone, falar com o nosso grande amigo Alexandre Costa, que vai estar fazendo seu programa ao vivo hoje aqui na Rádio Vox. É isso aí. Abraço a todos e fiquem agora com o Trotsky e logo mais já voltamos aí.